Ele se aproximou como uma sombra que cresce na parede, devorando o pouco de luz que ainda restava no quarto. Eu estava de costas para a porta, e antes que pudesse recuar, senti seus dedos ásperos fechando em torno do meu braço. O aperto foi seco, calculado. "Você não vai fugir de mim", ele disse, com a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de veneno. Minha respiração travou. O som do meu próprio coração batendo nos ouvidos abafava o resto. Olhei ao redor. A porta estava fechada, as janelas com as cortinas pesadas. Nenhuma testemunha. Apenas aquele silêncio denso, tão pesado que parecia colar na pele. O rosto dele estava perto demais. Podia ver cada detalhe. O suor na testa, as sobrancelhas franzidas, o olhar fixo, invasivo, como se me medisse, como se já tivesse decidido o que faria. "Me solta!" Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele sorriu, mas não era um sorriso. Era um corte no rosto, uma ameaça disfarçada de ironia. Aproximou-se mais, e pude sentir o hálito quente e irregular, marcado pela pressa de quem não pede, apenas toma. Dei um passo para trás, mas bati contra a parede. Ele sabia que eu estava encurralada. Sua mão subiu pelo meu braço lentamente, como se quisesse prolongar o desconforto. "Você sempre se faz de difícil", murmurou, inclinando-se. Meu corpo inteiro ficou rígido, cada músculo em alerta, cada instinto gritando para sair dali. O ar parecia rarefeito, como se a sala encolhesse a cada segundo. Tentei virar o rosto, mas ele segurou meu queixo com força. Seus dedos afundaram na minha pele, obrigando-me a encará-lo. Seus olhos não tinham calor, apenas uma vontade cega de domínio. "Olha para mim." A ordem saiu fria, quase sem emoção. Por dentro, o medo começou a se misturar com outra coisa. Raiva. Uma raiva antiga, de todas as vezes em que alguém achou que podia decidir por mim. Ele se inclinou ainda mais. E antes que eu pudesse escapar, senti o peso do seu corpo contra o meu, o cheiro forte de suor e álcool e então, o beijo forçado. Não havia carinho, apenas invasão. Um choque que fez minha pele arder, meu estômago se revirar. Fechei os olhos não para ceder, mas para concentrar cada pensamento na única certeza que tinha. Aquilo não ia terminar assim. Ele pressionava os lábios contra os meus, cego à repulsa que escorria do meu corpo. Seus dedos ainda cravados no meu queixo, como se quisesse moldar minha reação. Mas ele não percebeu o que estava nascendo por trás do meu olhar. A raiva agora queimava mais que o medo. Crescia, se espalhava e invadia cada canto de mim. E quando abri os olhos, já sabia que não ia recuar. Minha respiração mudou. Meu corpo se preparou. Ele não imaginava o que viria a seguir. No instante em que ele tentou pressionar ainda mais o corpo contra o meu braço se moveu sozinho, como se todo o ódio acumulado tivesse encontrado uma saída. Com a mão livre, empurrei seu peito com força, fazendo-o perder o equilíbrio por um segundo. Ele arregalou os olhos, surpreso, mas não teve tempo para recuperar o controle. Minha outra mão subiu, rápida, e acertou seu rosto com um estalo seco que ecoou pelo quarto. O som foi tão alto que até eu me surpreendi. Ele cambaleou para trás, levando a mão à bochecha, e o choque em sua expressão foi imediato. Não havia mais aquela confiança arrogante. Havia incredulidade. Aproveitei a brecha. Avancei um passo e, com toda a força que consegui reunir, empurrei-o contra a parede. O impacto fez um quadro cair e bater no chão com um estilhaço de vidro. Ele ofegou, e sua respiração agora estava pesada. Não mais pelo desejo, mas pelo medo que começava a surgir. "Nunca mais encosta em mim!" Minha voz saiu firme, quase gritada, vibrando no ar. Ele tentou balbuciar algo, mas eu não deixei. Segurei seu ombro e o empurrei de novo, até ouvir o som surdo das costas batendo contra a parede. O barulho das cortinas balançando misturava-se com nossa respiração, criando uma trilha sonora irregular, cheia de tensão. Houve um momento em que ele tentou avançar outra vez, mas dessa vez fui mais rápida. Minha mão fechou em torno de um objeto sobre a cômoda. Um peso de vidro, frio e sólido. Segurei com força e mantive ao meu lado, não para usar, mas para que ele entendesse que eu estava disposta a tudo. Ele ficou parado, olhando para o objeto, e percebi o instante exato em que o poder mudou de lado. Eu não era mais a encurralada. Ele era o cercado. Atrás de mim, ouvi passos no corredor. A porta se abriu de repente, revelando duas pessoas, rostos conhecidos que congelaram ao ver a cena. Um deles deu um passo à frente, mas eu levantei a mão, mandando que ficassem. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia um peso no ar.
Ele respirava rápido, a testa suada, a boca semiaberta como se procurasse uma desculpa. Eu não dei chance! Soltei o peso de vidro sobre a cômoda com um baque seco. Inclinei-me levemente para ele, o suficiente para que sentisse que minha presença agora era ameaça. Tenta mais uma vez, sussurrei, olhando direto em seus olhos. E eu juro que não vai sair andando daqui. Ele desviou o olhar. O medo estampado em seu rosto era quase palpável. As pessoas na porta não diziam nada. Apenas observavam entre o choque e a incredulidade. Eu me afastei devagar, mas sem virar as costas até estar segura de que ele não faria nenhum movimento. Respirei fundo, sentindo o sangue ainda pulsando nas têmporas. Ele nunca mais tentou tocar em ninguém,